Olá, sejam bem-vindos, que Deus ilumine a vida de todos. Vamos iniciar mais um Devocional 2024 falando sobre o capítulo 18, 19 e 20. Antes de entrar nestes capítulos, eu quero só voltar um pouco e falar sobre o capítulo 16, que pela primeira vez Deus ele menciona o sábado. É um assunto que muitas pessoas questionam e existem várias discussões sobre isso. Mas você tem que iniciar o seu raciocínio sobre essa questão pensando o seguinte: Deus estava tratando de um bando de gente. Deus não estava tratando ainda de um povo. Deus estava tratando de escravos, mentalidade escrava, povo que vivia com as mesmas roupas todos os dias, não sabiam fazer sequer nem necessidades direito. Eles eram 24 horas escravos. Então eles tinham que aprender, por exemplo, sobre o descanso, que eles não tinham vivendo como escravo. Então, por isso Deus instituiu este dia, para que eles entendessem que eles precisavam ter este tempo, este momento, para que eles pudessem ter um relacionamento com Deus. E quando você vai lá no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 27 e também no versículo 28, você vê Jesus deixando claro que ele está acima do sábado. Aliás, se você observar os evangelhos, o Senhor Jesus, ele mais operou milagres no sábado. E os religiosos confrontavam ele por causa disso. Mas ele estava mostrando que ele estava acima do sábado. Por isso, nós cristãos devemos guardar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Ou seja, viver com a nossa vida completamente voltada para Deus todos os dias. Isso é muito importante para que você tenha ciência com respeito a essa questão. No capítulo 17, só voltando um pouco ainda, antes de entrarmos nos assuntos de hoje, quando você vê a parte de Moisés lá em cima do monte, enquanto luta contra os amalequitas, houve ali resistência. E tem que haver resistência da sua parte quando luta contra o mal. Ele colocou-se sentado em uma pedra. Essa pedra representa Jesus. E você vê Ur de um lado e Arão do outro. Os verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos, eles não abandonam você. Eles não saem do seu lado por causa de pessoas, ou por causa de situações, ou por causa de posições, ou o que quer que seja. Esses são os verdadeiros amigos, que permanecem segurando em seus braços até o fim. Bom, a bandeira que ele diz no capítulo 17, ele diz: o Senhor é a minha bandeira. Ele estava se referindo ao seguinte, que a bandeira sempre ia à frente. Você vê nesses filmes épicos que nas batalhas a bandeira vai na frente, né, na guerra. Significava isso: o Senhor está adiante, o Senhor está na minha frente, o Senhor é a minha bandeira. Se você não tem acompanhado esse devocional 2024, acompanhe os vídeos anteriores para que você esteja por dentro desta meditação de Gênesis a Apocalipse até o dia 31 de dezembro. Hoje no capítulo 18, nós vemos no versículo 2 o retorno de Zípora sendo trazida por Jetro, seu pai, a Moisés. Então, isso quer dizer que ela não esteve com Moisés, provavelmente, na época em que ele esteve no Egito,
neste confronto direto com Faraó. A gente não sabe, a Bíblia não diz, se foi porque ela teve uma resistência no episódio da circuncisão e por isso ficou na casa do seu pai, ou porque Moisés mandou que ela e os filhos voltassem para a casa de Jetro por algum receio da reação dos filhos de Israel, por ele ter se casado com uma mulher cusita, que era a tribo que ela fazia parte, ou para até protegê-la das pragas. A gente não sabe, mas ali houve um encontro no deserto, ali perto do Sinai. No versículo 11 e 12, nós vemos um momento muito especial, quando Jetro ele reconhece Deus como o único Deus. Ali naquele momento, ele estava verdadeiramente assumindo que somente Deus era Deus. Provavelmente ele tinha Deus como um dos deuses que se falava, se sabia, se ouvia. Mas ali naquele momento houve esta determinação e declaração. No versículo 13 ao versículo 27 do capítulo 18, nós aprendemos algo muito especial com Jetro, que era uma pessoa madura e que orientou Moisés sobre delegar. Quando Moisés, imagine, com a idade que ele tinha, esgotado, recebendo todas as demandas do povo, eram milhões de pessoas, trazendo para ele probleminhas de o fulano roubou minha vaca, sumiu uma panela minha. Então Jetro diz para ele que ele deveria aprender a delegar. Todo líder sabe delegar. Quem é egoísta não é líder. E isso se diz respeito tanto à casa, você saber delegar dentro do seu lar, você saber delegar no seu trabalho, na sua empresa. Isso que Moisés fez tem um sentido muito direto no nosso dia a dia, dentro da sua vida. Porque quando você aprende a delegar, você descobre talentos, você otimiza o seu tempo, você tem como organizar a sua vida, você tem a logística de tudo. Moisés aceitou aquele conselho, mas olha que interessante. No versículo 23, Jetro disse: busque a confirmação de Deus. Sempre que você for tomar decisões importantes, você tem que buscar em Deus a confirmação. E Ele confirma. Confirma na consciência, confirma com sinais, confirma com respostas concretas. Você pode ter certeza disso. Agora, uma coisa importante é que no versículo 15 e 16 do capítulo 18, diz que Moisés, 15 e 16, diz assim, olha, deixa eu ler para você. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Mas espera aí, não existia ainda estatutos de Deus e as leis, porque elas foram dadas no Monte Sinai dias depois. Onde estavam esses estatutos e onde estavam estas leis? Na consciência. Porque a consciência, a lei da consciência, foi instituída por Deus. E ela até hoje existe na mente, na consciência do ser humano que sabe o que é certo e o que é errado. Foi isso que Moisés ele quis dizer.